nossas cadeias nos libertou. Ele é a rocha da nossa glória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é Você não, Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de Som. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Vamos iniciar o nosso culto nessa noite. Vamos começar assistindo um vídeo, Paz nas Cidades. Muito se fala por paz, muito se fala por amor, muito se fala daqueles que andam perdidos sem um Salvador. Mas a esperança renasce de um povo que diz: Jesus Cristo é a voz, a direção pro perdido, resposta pro aflito, depende de nós. Paz nas cidades, onde podemos encontrar somente em Jesus. Nele encontramos a paz. Muito se fala por paz, muito se fala por amor, muito se fala daqueles que andam perdidos sem um Salvador. Mas a esperança renasce de um povo que diz: Jesus Cristo é a voz, a direção pro perdido, resposta pro aflito, depende de nós. Paz nas cidades, onde podemos encontrar somente em Jesus. Nele encontramos a paz. Paz ao aflito, paz ao ferido, paz às famílias, é Jesus Cristo. Paz e alegria pelas cidades, sua justiça é liberdade. Paz nas cidades, onde podemos encontrar somente em Jesus. Nele encontramos a paz. Paz nas cidades, onde podemos encontrar somente em Jesus. Nele encontramos a paz. Paz nas cidades, onde podemos encontrar somente em Jesus. Nele encontramos a paz. Amém, irmãos. Paz só em Jesus. Vamos ler o texto bíblico que está em Mateus, capítulo 5, verso 9. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus.
Irmãos, nós assistimos um vídeo que fala sobre a paz. Paz na cidade, paz na nossa casa, paz na família. Mas nós sabemos que paz nós só encontramos em Jesus. E esse vídeo veio a calhar, né, pelo momento que nós estamos passando aqui no nosso bairro. E eu queria deixar um outro versículo para a igreja, que diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Para que haja paz na nossa cidade, precisamos de promotores da paz. E os promotores somos nós. Nós vimos que o vídeo termina cada um com uma plaquinha. É um vídeo de missões. Sou o promotor da paz. E nós temos, irmãos, que ser promotores da paz na nossa rua, na nossa família, no nosso bairro. E a paz é quem? É Jesus. A igreja precisa se despertar e falar sobre Jesus, porque Ele é a nossa paz. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar para nós iniciarmos esse culto. Eu espero que você tenha tido um domingo abençoado, mas caso você não tenha tido, vamos colocar agora diante de Deus em oração e vamos oferecer a Deus o nosso culto racional, nosso culto com razão, assim como o apóstolo Paulo nos ensina, oferecer um culto com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Senhor, meu Deus e Pai, te louvamos por estarmos aqui nessa noite, Senhor. Muito obrigada por mais uma oportunidade de estarmos dentro das tuas portas. Senhor, assim como o salmista Davi tinha prazer de estar, Senhor, ele dizia que tinha prazer em estar na tua casa mais do que em lugares mil. Senhor, nós temos o prazer de estar aqui, Senhor, na tua presença. Queremos nessa noite, ó Pai, te oferecer um culto de louvor, um culto racional, Senhor, um culto com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, Senhor. Eu peço que o Senhor fale com cada um de nós nessa noite, através dos louvores, através da palavra que vai ser ministrada. Senhor Jesus, abençoa, Pai, cada um dos teus filhos que estão aqui e aqueles que estão participando pela internet, aqueles que estão enfermos, Senhor, que eles possam receber a tua palavra nessa noite e receber também a cura, Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo dom da vida e pedimos a ti que receba os nossos louvores nessa noite, que nosso culto chegue a ti com um cheiro suave, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos fazer a leitura bíblica, que está em Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 12 até o 20. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio um versículo e a igreja lê o próximo. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Todos juntos, irmãos. E por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra,
quanto às que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém. Agora vamos louvar com a equipe de louvor. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom saber que o Senhor está nos dando mais uma oportunidade, mais um dia, para estarmos na casa dele, louvando e engrandecendo o nome dele. Nós vamos cantar logo nesse momento inicial, esse cântico que tem o título de Louvor e Honra, porque nessa noite nós viemos dar honra e glória a Jesus. Vamos ficar em pé mais uma vez, aqueles que puderem, e vamos exaltar o nosso Rei Jesus. Teu reino será para sempre, cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Cante conosco, Teu reino será para sempre, cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Louve a Jesus. Oh, 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 oh. Louvor e honra, Poder e glória pertencem ao nosso Rei. querem cantar com palmas, adorar o Todos Senhor? os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Ó eterno Deus. Louvor e honra, Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Ó eterno as palmas louvam o nome do Senhor. Teu reino será para sempre, cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. teu reino será para sempre, cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino Jamais passará, ó eterno Deus. toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu
jamais passará. Ó eterno Deus, ó eterno Deus, ó eterno Deus. Bendito seja o teu nome. Haveremos de contemplar todo o joelho, toda a língua, confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode, pela fé, ver isso aqui, em todo o nosso complexo. Amém. Ver todo o complexo do alemão se curvando diante desse Deus que nós cantamos aqui. Mas para isso nós precisamos estar em comunhão, precisamos estar em adoração, igreja. E nesse momento de comunhão e adoração, eu vou pedir para aqueles que puderem e quiserem também cumprimentar os seus irmãos, ou através do seu lugar onde você está, acenar a mão para o seu querido irmão, um sorriso. É um momento de confraternização, é um momento do corpo de Cristo. Hoje estamos reunidos a louvar ao Senhor, sua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor, sua glória comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar, sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor, o nosso louvor. Que coisa linda ver o povo de Deus alegre, celebrando a comunhão. Todos sejam muito bem-vindos na casa do Senhor. Esse é o corpo de Cristo. Sua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar, sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor. Todos juntos, nosso louvor. Todos juntos, louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor. O nosso louvor, o nosso louvor, o nosso
o nosso louvor. Aleluia, graças a Deus. Ele está vendo o seu louvor. Ele está olhando o coração de cada um aqui presente nesta noite, a intenção de estar aqui nessa noite. Vem cantar louvores ao Senhor. Esse é o convite que estamos fazendo a cada um dos irmãos. E é o convite que o Espírito Santo faz para nós, mesmo diante das circunstâncias difíceis. Louvemos ao Senhor. Se tudo está difícil, louve a Deus. Se está desesperado, louve a Deus. Se o mar está na frente, louve a Deus. Quando louvamos, Deus se comove. Já não tem mais jeito, louve a Deus. Perdeu a esperança, louve a Deus. Eu quero relembrar-te, meu irmão, que o nosso Deus ainda faz milagres. Cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vem cantar louvores. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Tudo que acontece é pela fé. No reino de Deus é sempre assim. Quem tem fé avança sem parar. Sabe que sua prova está no fim. Vem profetizar seu amanhã. Venha sobre as águas caminhar. Venha pela fé agradecer. Que o Senhor irá te dar. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vem cantar
cantar louvores ao Senhor. Antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vem cantar louvores ao Senhor. Antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar, e você vai passar, e você vai passar. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite te exaltando, te glorificando ao único Deus que pode nos salvar, ao único Deus que pode nos curar, o único Deus que pode nos dar paz em meio a guerras, em meio às lutas, em meio às tempestades. A tua palavra diz que a terra está cheia da tua glória e nós precisamos, como corpo de Cristo, irradiar e levar a tua luz para todos os cantos dessa terra. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa fé cresça, porque nesta noite nós queremos te render louvores pela vida que temos, pela oportunidade que tu nos dás, Senhor, de erguer a nossa voz em louvor ao teu nome. Senhor, tu sabes o que passa em cada coração, a preocupação, o medo, a dificuldade, mas que haja louvor, porque quando louvamos, o teu coração é movido com o nosso louvor. Então, Deus, que haja louvor, que haja exaltação, que haja adoração ao teu nome nesta noite e neste lugar, através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Amém, irmãos. Depois desse louvor, eu fiquei pensando, eu até conversei com o pastor e eu citei uma passagem bíblica que eu conversei com a minha filha. Eu estava contando para ela que Paulo e Silas estavam na prisão, estavam presos por causa da palavra de Deus, né? Eles haviam expulsado um demônio de uma menina que ficava adivinhando e os donos dela ganhavam dinheiro com as adivinhações dela. E eles expulsaram aquele mal, porque ela ia atrás, né, de Paulo e Silas, dizendo, estes homens são homens de Deus, mas ela não falava isso pelo Espírito de Deus. E eles expulsaram o mal da vida daquela moça. Ela foi livre, mas eles foram presos. Mas a palavra de Deus não está presa, não é verdade? E eu estava dizendo para minha filha que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores e louvavam ao Senhor. E naquele cárcere houve um tremor e todas as cadeias foram soltas. Mas Deus não faz nada sem propósito. E no final, o carcereiro e toda a sua família aceitaram a Jesus e foram batizados. Tudo Deus tem um propósito, irmãos. E esse louvor que nós cantamos diz para nós cantarmos louvores ao Senhor antes de atravessar o mar. Miriam cantou depois que atravessou o mar, mas nós vamos cantar antes e nós vamos passar, amém? Vamos chegar do outro lado. Agora nós vamos ter uma inspiração musical com o coro Brilho Celeste. Vamos continuar, né, louvando ao Senhor.
eleições, quem está longe de casa não precisa dizer vai para a cidadania. Contra o trânsito, garante o seu direito de votar. Você vai viajar pelo Brasil, indique onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Nesta segunda, nas novelas da Artigo SBT. A curiosidade. Complicar a vida de uma se você é curioso demais, aprenda a circular. Das 5 da tarde. Se a gente se lembrar a gente consegue ter a quadra da tudo bem. A Lisbeth sobre proteção para sua residência e negócio. 0300 50 50 290 ou acesse versuri.com.br. Canção de
Amém, irmãos? Só em Jesus encontramos paz. Irmãos, agora vamos orar pelas nossas crianças. Elas vão descer para o culto. As mensageiras do rei também podem vir aqui à frente para nós orarmos por vocês. Eles vão descer para o cultinho deles, né, um culto diferente, para que eles possam entender a linguagem do Evangelho. E eu gostaria de pedir a Paula que fizesse essa oração. Por gentileza. Venham, crianças. Deus abençoe nossas crianças. A gente ora, a gente pede, Deus manda. Olha como está florida a nossa jardim, né? Como temos recebido crianças aqui na nossa jardim. Graças a Deus por isso. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, Deus, por cada criança aqui, Senhor. Deus, que o Senhor possa ser bênção na vida deles, Senhor. Que eles saiam daqui transformados por Ti, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, a Andressa e o Gustavo, que vão estar ministrando para essas crianças, Senhor. Cuida da vida deles, Pai, de todos os professores, Senhor, de todos os líderes do Ministério Infantil, Senhor. Como venho dito, Senhor, o ministério não é nosso, Senhor, ele é seu. O Senhor tem nos usado, Pai, para ser um ministro aqui neste lugar, Pai. Usa cada um de nós, Senhor, usa a nossa igreja, o nosso pastor, Senhor, o nosso Ministério Infantil, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Cuida de cada uma delas, Senhor. Cuida também daqueles que não puderem estar aqui, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando cada um deles, Deus. Sim, te peço e te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Enquanto as crianças estão descendo, vamos colocar os anúncios. Nós temos anúncios para essa semana, para que a igreja fique sabendo. Vamos colocar sobre a festa da amizade no sábado. Tá, ok. Enquanto isso, nós vamos falando. Irmãos, no sábado, nós vamos ter a festa da amizade. Ela foi transferida, né, por motivo de força maior, mas é mais uma oportunidade para você que ainda não está colaborando, para que você possa colaborar. Nós vamos ter brincadeiras, né, vamos ter comidas típicas, vamos ter um churrasco, e está sendo pedido uma contribuição. Tem algumas pessoas da equipe de eventos, eu coloquei esse nome, é o irmão Alex, né? Faz assim, irmão Alex. Ele está lá na porta, a Milena também, né? E a Alexia também, Lídia. Os irmãos podem procurá-los no final do culto para saber como você pode participar desse evento, mas não fique de fora. Tá, irmãos? É uma forma de nós nos confraternizarmos, uma forma de estarmos juntos, né? Um dia diferente do culto, né? Nós estamos sempre juntos no culto. Também outro anúncio é que nós temos PGM todas as quintas na casa da diaconisa Deni. É isso mesmo? Tá? Todas as quintas, tá bom, irmãos? E o próximo anúncio é que o coro Brilho Celeste, o coro que acabou de cantar, ele está com inscrições abertas. Para você que gosta, né, de louvar ao Senhor, procure a Silvia. Faz assim, Silvia. Silvia é a ministra de louvor da nossa igreja, e você vai ter essa oportunidade de estar cantando num coro tão lindo como esse aqui, que acabou de cantar. E eu queria, irmãos, eu acrescentei um anúncio. Às quartas, nós estamos tendo cultos aqui, né? Um culto de ensinamento da palavra e um culto de oração. E eu confesso que na quarta-feira passada foi a primeira vez que eu vim, porque sempre chego cansada do trabalho, né? E a gente tem aquela coisa toda, chegar em casa, fazer janta, e não estava vindo ao culto. E eu aproveitei esse mês de férias e vim no culto quarta-feira. Irmãos, eu gostei muito.
É um culto muito aconchegante. O culto é lá embaixo, é um culto de oração e ensino. E eu gostei muito da dinâmica do culto, porque nós podemos fazer pedido de oração e os irmãos oram uns pelos outros. Depois tem uma palavra maravilhosa com o pastor Renan, e é um culto mais descontraído. E eu quero convidar você para estar aqui, tá? Porque eu pretendo continuar vindo, porque, irmãos, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que nós temos para estar na casa de Deus. E agora vamos apresentar os nossos visitantes. Temos aqui a Luciene e o Rafael, são nossos amigos, já estiveram aqui outras vezes, é um prazer ter vocês aqui, tá bom? Temos mais algum visitante? Gostaria que você desse um sinal com a sua mão. Tem mais alguém? Ah, temos uma irmã aqui visitando, mas ela está com vergonha. Está um pouco tímida. Tem mais alguém visitando? Estão fazendo assim? Irmão Geraldo? Não, ele já é nosso, irmãos. Ele estava no culto quarta-feira, tem estado em todos os cultos. Para você que é visitante, seja bem-vindo, tá? Em nome do Senhor. As portas da casa de Deus estão sempre abertas para você. Agora chegou o momento do ofertório, de nós dedicarmos a Deus nossa vida, nossos bens, através da nossa oferta. E nós vamos ofertar com o louvor 476 do cantor cristão. Esse louvor que nós vamos cantar, Brilho Celeste. Lembra o nosso coro, né? O nome do nosso coro. Mas há um tempo atrás nós cantávamos essa canção com um arranjo. E se você lembrar desse arranjo, cante nesse momento, tá bom? Vamos louvar ao Senhor. Peregrinando ou pelos montes e pelos vales, sempre na luz, isso promete nunca deixar-me. És que convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Oh, aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo pros céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre de andar. Quero ouvir a igreja. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma. Olha só, da glória de Deus. Oh, aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo pros céus, vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, o mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste.
nessa noite continuar louvando. Amém? Amém, irmãos. Vamos orar, agradecer a Deus pelas ofertas, pelas portas de emprego que Ele tem aberto e pedir também por novas portas de emprego para os nossos irmãos. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse momento de ofertas. Te agradecemos, ó Pai, por cada oferta que foi colocada aqui, Senhor, em Tua presença. Senhor, pela vida de cada ofertante, dizimista. Também te pedimos, Senhor, por aqueles que estão sem emprego, que o Senhor venha abrir, ó Deus, as portas, Pai, para essas pessoas, porque existem portas que somente o Senhor pode abrir. Pedimos a Ti, ó Deus, que abençoe a Tua igreja cada vez mais e abençoe, ó Deus, cada membro da Tua igreja, cada visitante, meu Senhor, com as Tuas ricas bênçãos. Muito obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora nós vamos ouvir a mensagem com o nosso pastor Marcos Genan. Ele está tão longe, está lá atrás. Que você agora possa deixar os seus ouvidos bem abertos. Às vezes, irmãos, nossos ouvidos estão abertos, mas a nossa alma está trancada. Vamos abrir nossa alma para ouvir nessa noite a palavra de Deus. Amém? Boa noite a todos. Prazer sempre muito grande estar com você aqui. Louvo a Deus pela vida das 72 pessoas que vieram cultuar ao Senhor conosco nesta noite. E eu fiquei falando, cadê as 72? Aí o pessoal da recepção disse, tem criança à beça aí. E as crianças já desceram também para o seu culto infantil. E a gente fica muito feliz porque elas realmente estão sendo impactadas. Para você entender o que está acontecendo lá embaixo, o nosso querido Gustavo tem nos abençoado, tem nos ajudado da seguinte forma. Ele prepara um material durante a semana, procura subsídios didáticos, como professor que é, e ele tem professoras auxiliares, professores, professoras, que assistem à aula. Pegam o esquema de aula, e estão fazendo isso já há algum tempo, e nós estamos procurando, inclusive, mais professores, eu vou dizer isso agora, por isso que eu estou falando desse assunto. Pegam um esquema de aula, e assistem a aula e ajudam na aula durante algum tempo. E esse esquema de aula está sendo passado para essas professoras, esses tios. Nós pensamos em 4 para começar, mas temos outros também, auxiliares. Os 4 professores básicos, por quê? 4 ou 5 são os domingos do mês. E depois o Gustavo sai e essas professoras vão continuar, cada domingo. Uma professora cada domingo vai continuar. E aí os auxiliares vão chegar e vão estar com esses professores. O auxiliar é aquele que ajuda a criança a ir ao banheiro, ver o que está muito barulho, o que está acontecendo, ajuda a colocar o lanche na mesa, servir, porque toda noite os alunos também têm um momento de lanchar, de conversar, de brincar. E recentemente as crianças ganharam um totó, uma mesa de totó um pouco maior, para poder brincar e se divertir aqui na igreja. A gente tem alguns projetos de mesas de jogos para outras faixas etárias. Isso vai depender também de a gente ter um local apropriado, um esquema apropriado para a gente poder ter isso, para fazermos campeonatos aqui na igreja, que é uma ideia não só minha, mas que surgiu na nossa viagem dos namorados, né? Aquele passeio dos namorados, meio casados e dos casados que a gente teve outro dia, da gente ter um espaço de jogos aqui na igreja, a gente está pensando como isso pode acontecer. Mas ore pelas nossas crianças. E se você, rapaz ou moça, menino ou menina, você, homem, mulher, quiser entrar nesse ministério, fale comigo. Agora é comigo porque eu tenho um recado para você. Eu particularmente conversei com a Paula e eu estou conversando com quem for trabalhar como professora, porque você terá que assinar um compromisso comigo de quando você estiver na escala, tu não vai fazer outra coisa na igreja a não ser fazer isso. Você vai estar lá na hora certa, dia certo, material preparado, tudo certinho e não pode faltar. Tem que chegar antes do horário e só vai sair depois do último aluno sair também.
para que você então dê o seu melhor, porque os meninos e meninas que saem da igreja, eles estão saindo hoje, contando a história, dizendo para a gente o que está acontecendo, empolgados. Eles têm um grupo de WhatsApp só deles, eles conversam durante a semana, e durante a semana é exigido deles, qual foi o versículo, o que aconteceu? Viu a história? Falou sobre isso? Eles conversam durante a semana no grupo de WhatsApp de estudo bíblico das crianças da igreja. Eu estou muito feliz por isso. Também assim as mensageiras, Deus esteja abençoando. A gente sempre tem como referencial a Maria Miranda e a Isabela, mas que Deus levante mais líderes, mais meninas para abençoar. E eu sei que Elaine tem isso no coração e aquele suporte está sempre por trás aí ajudando. Tivemos uma conversa muito boa essa semana sobre isso. Que Deus ajude cada vez mais. Estou feliz por ver o Geraldo aqui somando com a gente. Estão querendo colocar você na membresia de qualquer maneira. Estou aguardando o momento certo, Geraldo. Assim que Deus disser que é isso, mas é um prazer ter você aqui às quartas-feiras e você aqui aos domingos também. Cadê a Márcia? Quem é a Márcia que está nos visitando hoje? Quem é a Márcia? Eu vi o nome de uma Márcia aqui, eu não sei quem é essa Márcia. Está aqui o nome de Márcia. Cadê a Márcia? Ei, Márcia, está escondidinha aqui na frente? Olha, entregou você, né, Márcia? Tá bom, seja bem-vinda, Márcia. É um prazer ter você com a gente aqui. Deus te abençoe, Deus fortaleça a sua vida cada vez mais. Muito bom. Sua prima é da família. Que bom, Deus abençoe você também. Fico muito feliz de ver aí cada um de vocês, o Pedro Henrique, a Maiara, a Tiane, as crianças todas que desceram, muita criança visitando a gente hoje aqui. Deus fortaleça e abençoe cada um de vocês que está conosco, o Rafael, Luciene, Deus esteja abençoando sua família. Tivemos uma semana que vocês conhecem muito bem, sabe a história, estou feliz de ver aqui o David, a Bárbara também, Deus abençoe vocês que são de casa. Leninho, o pessoal viu lá atrás, não entendeu nada, eu estava olhando você com esse neném no colo, o Rafinha, né? E eu estava namorando a cena, ninguém entendeu por quê. Você tem o ministério do colo. Você sabe por que eu estava olhando, né? Porque quando eu cheguei com o Davi aqui, a Bárbara, lembra que a Bárbara também tinha... Não, veio depois, acho que o David veio depois. Era quem era pequenininho era o Eric, né? O David, eu não me lembro a idade de David Júnior. Acho que era maior, não lembro. O Bernardo que veio depois. O David Júnior da idade de Davi. Mas a Leninha ficava com o Davi no colo o tempo todo. E o Davi dormia, que era uma maravilha. E agora está com o Rafinha no colo. Posso pegar que o neném dorme, que é uma beleza. Deus abençoe esse ministério do colo aí, Leninha, que Deus te deu. Muito bom ver as gerações crescendo e você continue abençoando essas crianças aí com esse colinho. David Júnior, muito bom ver essa família reunida. Deus te abençoe, querido. Muito bom ver você aí, campeão. Muito bom ver todos vocês. E eu ainda estou doido para dar uma volta naquela moto que está instalada lá na frente da igreja, para fazer economia. Gostei daquela ideia, Marcão. É uma coisa boa. Não tenho muita coragem não, mas é uma coisa boa. Esteja orando pelo projeto que eu falei hoje de manhã na igreja. É um projeto desafiador e você, quando passar aqui na porta, esses mototáxis, né? Fala, né? Que instalaram aqui a sua loja. Abençoe a vida deles, fale com eles, cumprimente. E eu estou realmente inclinado, muita vontade de conhecê-los melhor, de orar por eles, de me envolver com eles, no bom sentido de trazê-los para Jesus Cristo, de fazer a diferença na vida deles, porque eles entram onde mais ninguém entra, levam pessoas, trazem pessoas, e a gente tem a responsabilidade de ser missionários na vida deles. Então, um projeto está no meu coração, é que a gente faça uma vez por semana um encontro de oração com quem quiser vir, convidar todos os motoboys da região para orar aqui durante 15 minutinhos, para eles não perderem o dinheiro deles, das viagens, oferecendo para eles um cachorro-quente e um guaraná. Olha, eu vou precisar de uma equipe de pelo menos umas 5 pessoas a 10 pessoas comigo para abrir e fechar a igreja, recebê-los aqui em cima, dar o cachorro-quente, dar o refrigerante, coisa tudo em 30 minutos vai ter que ser. Depois que seja passar álcool nos bancos, seja o que for, porque do jeito que eles estiverem, eles vão vir, vão cultuar a Deus e vão aceitar a Jesus Cristo. Eu vou falar por 15 minutos que seja e vou liberá-los. Mas eu quero que você ore por isso. Isso tudo tem que ser feito em oração, tá bom? Eu vou orar por isso primeiro. E depois que nós começarmos, outras igrejas vão começar a fazer isso também. Não me interessa, não importa. Todo mundo tem que fazer, porque eles são muitos, se multiplicam numa velocidade muito grande, estão em tudo quanto é beco da nossa comunidade. Eles vão em lugares que você nunca foi. A gente pode abençoar essa gente. E se Deus colocou isso no coração do seu pastor, eu duvido
que seja só para mim, porque a igreja é de vocês. Eu vou orar para que Deus levante 5 pessoas, pelo menos, para me ajudar nesse projeto. Eu vou vir, mas não poderia estar sozinho. E vai ser no horário que eles puderem. Eu vou perguntar para eles qual o melhor horário para eles, quando menos eles têm clientes. Porque no horário de rush, quando eles mais ganham, eles vão poder vir lanchar com a gente de graça. Nem que eu tire do meu bolso. A gente vai dar um lanche de graça para eles, um guaraná e um cachorro quente. Então, quando vocês menos têm clientes, sei lá, 8 da manhã eu vou estar aqui. É 5 da tarde, 5 da tarde eu vou estar aqui. É 2:30 da tarde que não tem ninguém, 2:30 eu vou estar aqui. A hora que eles disserem, num dia da semana eu vou estar aqui para dar 15 minutos de palavra para eles no máximo. Ore por isso. Ore por esse projeto que está nascendo muito forte no meu coração. Quero agradecer a Deus, as pessoas que estão em suas residências, estão acompanhando o culto com a gente. Deus abençoe o Pedro, que ao casar, Pedro venha de fato para esta igreja, fique firme e forte conosco aqui, a família Segal já está rindo. Deus abençoe a irmã Dilma, esteja orando pelo joelho dela, em breve estará passando por uma cirurgia. A irmã Mercedes, irmã Olávio, irmã Jandira, senhora muito firme, muito forte. Deus abençoe a minha irmã Sheila Renata lá no Espírito Santo, a irmã Ana Larrúbia, irmão Wagner, irmã Lourdes, irmã Isabel Cataldi, irmã Lígia, irmã Deni Penedo, cada irmã que pode celebrar e participar deste culto, do local que pôde estar conosco nesta noite. Que Deus abençoe cada uma de vocês, onde quer que vocês se encontrem. Esteja orando pela irmã Ruth, ela ainda está em Saquarema e vai ser transferida para o hospital em Araruama. Irmã Ruth, membro fundadora dessa igreja, sofreu uma queda em casa, precisará passar por cirurgia. É uma idade avançada. Mãe da irmã Lígia Salviano, da irmã Yara Salviano. Irmã Ruth está... avó do irmão Pedro. Ela está em Saquarema, acertei, né? E quando for feita a cirurgia, ela estava com infecção urinária, fui informado do irmão Pedro, está controlando isso para poder, então, ser transferida para Araruama e, então, passar por essa intervenção cirúrgica. Ore pela irmã Ruth. E agora eu quero começar a falar quanto a sua oração é importante. Essa semana você acompanhou conosco. Eu acordei um dia da semana com várias filmagens chegando para mim, mostrando uma verdadeira guerra acontecendo aqui na comunidade. Existia um ano, uma brecha que Deus abriu na minha vida, permitindo que eu saísse do Rio de Janeiro. Eu vim para cá aos 19 anos, sou capixaba, e saí do Rio de Janeiro, fui ao Espírito Santo, e uma tentativa minha de mudar para o Espírito Santo foi algo extraordinário, porque foi realmente a base de oração, no monte, do jeito que eu gosto de fazer algumas coisas, e foi muito interessante como aconteceu aquilo. Eu tinha uma vida, um patrimônio estabelecido, tinha tudo nessa cidade. Tudo muito bem estruturado. Eu disse que eu descobri o segredo da prosperidade. O segredo da prosperidade é você ter uma casa muito grande. Eu era dono de uma casa de 300 metros quadrados, e depois eu comprei 2 carros, depois comprei um táxi, muito bem estabelecido na cidade naquela época, pastoreava uma igreja por 12 anos, e aí eu vendi tudo isso, fui embora, arranjei mais um filho e voltei desempregado, com 2 filhos, sem casa, morando de aluguel, e foi maravilhoso. Então esse é o segredo da prosperidade. Então quem quiser aprender, eu tenho como ensinar, e Deus é bom demais. Então você gosta de ver coisa boa acontecer, então depois você aprende comigo. E quando você vive pela fé, é um negócio muito bom. Eu costumo dizer que a minha fé é mais a sua fé, a nossa fé junto. Vou falar daqui na frente isso não. A nossa fé junto é que faz com que a gente vença cada dia mais. Deu tudo ao contrário, mas o Senhor é maravilhoso e deu outra guinada na minha vida, e a gente vai vencendo um dia de cada vez. Mas quando eu saí daqui, foi exatamente no ano, exatamente no momento, eu era pastor aqui perto, no Jacarezinho, 12 anos depois eu saí de pastorear lá, exatamente no momento em que houve uma intervenção, não sei o nome que deram, não me lembro, aqui na comunidade dos irmãos, vocês muitos devem ter vivido isso, em que foram criadas as unidades pacificadoras, o UPP, e aí eu me lembro todo mundo lendo aquela cena de certas pessoas correndo, saindo da comunidade e tudo mais,
e aí ia mudar a cultura da comunidade, que ia entrar escolas, ia entrar um monte de benefícios do governo, e ia mudar a comunidade. Mas isso aconteceu por um tempo, depois a coisa foi caindo no esquecimento, meio politiqueira, e hoje voltamos à realidade, da nossa realidade aqui, que agrada a muita gente poderosa. Não estou falando de gente do mal, não, gente que deveria ser do bem, que é mais do mal do que a gente de gravata mesmo. E ficamos assim. E nesse contexto, eu volto para o Rio de Janeiro 2 anos depois, precisando voltar para o Rio de Janeiro por questões de trabalho, não meu, mas da esposa. Eu estava bem lá também. Volto para o Rio de Janeiro. E nessa volta para o Rio, mais um ano eu venho para o complexo. Então eu não vi aquela guerra, aquela coisa toda que aconteceu no Rio, naqueles 2 anos de revolução aqui. E venho vendo momentos estanques de guerra, picos de invasão, de facção contra facção, de polícia contra bandido, aquela coisa toda. Mas uma coisa é certa, a falta de paz que atinge a todos nós, a falta de estabilidade que atinge a todos vocês. Uma vez eu falei, outra vez repeti porque estou ficando velho já o suficiente para repetir minhas próprias histórias, minhas próprias frases. Uma coisa boa de ficar velho é poder repetir suas próprias histórias, suas próprias frases. É bom demais. A paz custa cara. Se eu pedisse para responder, quem já ouviu essa frase da minha boca aqui na frente? Quem levantar a mão é porque ainda está com a memória boa. Quem não levantar, porque está tão velho quanto eu, já esqueceu. Porque eu já falei. Quem levantar e esqueceu é porque quer me agradar e vai levantar a mão fazendo de conta que lembra, mas vai ter lembrado que ouviu, porque eu falei agora de novo. Mas a verdade é que a paz, em qualquer situação, em qualquer lugar, custa cara. Como líder religioso, como um pastor, eu aprendi isso na igreja, que a paz na igreja custa cara. Toda igreja em que eu fui pastor até hoje viveu em paz. Nunca dividi uma igreja, nunca participei da divisão de uma igreja, nunca tive o desprazer de ver uma igreja sendo dividida e do grupo que saiu formar outra igreja, a congregação, aquele troço todo lá, que eu não sei se é de Deus ou não é. Eu nunca participei disso, não sei como é, deve doer muito o coração de um pastor. Vi pessoas saindo, vi pessoas entrando, aquele movimento natural de uma igreja. Mas a paz do dia a dia é caríssima. Me custa horas acalmar um, acalmar o outro, fazer o acordo entre um e outro, porque um acha bem, outro acha errado. Hoje mesmo uma pessoa me trouxe uma situação, outra pessoa me trouxe outra, eu tenho que... Essa costura me custa muito x-tudo, muito x-bacon. Vocês não sabem o quanto eu como em homenagem procurando a minha serotonina, a minha citosina, a minha serotolamina, sei lá o quê, para poder aguentar a minha paz pessoal, para resolver a paz de toda. Mas eu não vim falar da minha paz pessoal. Eu vim falar, Bernadette, de uma paz que é sobrenatural, Júnior. Vim falar, Júnior é contigo mesmo, mas já sabe que é com ele. Eu vim falar de uma paz que vai acima de todo entendimento, Isabela. Cadê Isabela? Ah, não, olhei a Andressa, falei que a Isabela está lá na frente, ó. Raíssa, desculpa, a Andressa está lá embaixo. Ainda errei o terceiro nome. Olhei a Raíssa, falei, Isabela. Eu vim falar de uma paz, Milena, que vai acima de qualquer coisa. E vocês sabem, é óbvio, de quem eu estou falando. Eu vim falar de uma paz que só quem pode dar? Então, feche sua Bíblia, vão para casa, você já conhece, não é isso? Como disse aquela história do pregador, chegou numa igreja e perguntou, quem sabe o que eu vou pregar? E aí todo mundo disse, ninguém, o senhor não pregou? Bom, se vocês não sabem o que eu vou pregar, então vão para casa, quando vocês souberem, vocês voltem. Fechou a Bíblia e foi embora. Domingo seguinte, quem sabe o que eu vou pregar? Nós sabemos. Vocês já sabem, eu não preciso pregar, então vocês vão embora. Brincadeira de pastor, só pode ser.
pessoal, então, disse assim, vamos pegar esse pastor, metade sabe, metade não sabe. Quem sabe que eu vou pregar? Um grupo disse assim, nós sabemos, outros não têm a menor ideia disso. Então, quem sabe, fala para quem não sabe, e saiu e foi embora. Amados irmãos, quero dizer para vocês uma coisa. Jesus Cristo é, sim, a nossa paz. E eu não prego, como falei hoje de manhã, para você que está sentado aqui hoje. Hoje é uma coisa muito gostosa. Hoje é fácil, hoje é bom. Hoje, quando eu olho para vocês, eu explodo de alegria por dentro, porque eu vejo a Regina ali. Regina é minha parceira de idade, que Deus a tem em bom lugar, se nós não nos vemos outra vez que não seja por morte minha, mas que é uma pessoa abençoada, tem a mesma idade que eu, uma serva do Senhor, e essa semana pegou sua ficha de membro e está de novo de volta a casa ao lar, aos braços do Pai, Senhor, e nos meus braços também, amém. Que eu falei, fica com a gente, nós estamos juntos até o final. Hoje eu dei um susto no irmão Reinaldo. O Reinaldo chegou aqui achando que tinha trocado pastor, deu de cara comigo um pouquinho mais cheinho e falou assim, meu Deus, é o mesmo pastor? Eu falei, já era. Se lascou, foi outra ainda. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Tristeza não falta no coração. Que cada dia que passa é um problema novo e uma guerra dessa aborrece. Só que eu quero que você saia daqui hoje entendendo o quanto custou, custará. Eu quero que você entenda que para ter paz, houve investimento do pesado para isso acontecer. E a primeira coisa que eu vou destacar, é necessário que aconteça na sua vida conjugal para você ter paz com o seu marido. Aconteça no relacionamento entre os filhos e os pais, para vocês terem bons relacionamentos entre filhos e pais, porque cada dia mais vão jogar filho contra pai, pai contra filho, porque nada dessa Bíblia vai deixar de acontecer. Não vai deixar, não adianta mudar. Aconteça a pregação que for, tudo que está aqui, eu queria rasgar algumas coisas que eu não queria que acontecesse. Vão acontecer. Ai, Jesus, volta logo. Ai, Jesus, volta logo. Disseram os discípulos naquela época. Ele falou assim, ei, serão dias terríveis. Baixa o facho aí, vai quietando a sua bola, porque não vai ser bom, não. Ai, daquela que estiver grávida, não vai dar para correr com aquele barrigão todo. Ele devia falar, quem toma cerveja também está lascado. Não vai dar para correr. Vai sofrer. Não tem como fugir. Porque os dias terríveis estão chegando e não vão mudar. Não adianta comer a unha até o talo. Não adianta roer a unha, você que está comendo unha aí. Não adianta. Até os dedos. Vão ser dias difíceis. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você, que eu quero que você pense comigo. Quanto custou você estar sentadinho aqui hoje? Quanto custou para você passar por uma guerra como foi quinta-feira? E lá sim, a hora de lembrar da mensagem, dizer o que o pastor pregou. Ah, ele pregou que a minha paz, no meio de um tiroteio desse, eu posso ter paz em Jesus. Quanto custou para essa paz? Primeira coisa, muita oração de Jesus. Se eu pedisse para levantar a mão aqui, quem é seguidor de Jesus? Bom, primeiro, não faz isso não. A princípio, eu imagino que a maioria de vocês, se não todos, eu sigo a Jesus. O que é seguir a Jesus, pelo amor de Deus? É dizer, eu copio o modelo dele. É fazer mais ou menos como o apóstolo Paulo disse, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus, assim como eu imito Jesus, vocês me imitem. É isso que é ser cristão. Dizer para o mundo, olha, assim como eu imito a Jesus Cristo, me imitem. Não quer dizer assim, em nome do Pai, da Filha e do Espírito Santo, me dá esse troco direito, senão vou enfiar a mão na sua cara. Porque Jesus Cristo não era bonzinho o tempo todo, ele também perdia a paciência, ele também ficava nervoso. Então as pessoas acham que ser cristão é ser besta, não é essa a ideia. A ideia é dar até na hora de correção um exemplo espiritual, ser diferente. Ser diferente dos valores, é brigar diferente, é reagir diferente, é responder diferente no casamento, é responder diferente aos filhos, é ensinar diferente, é dar um testemunho, um exemplo diferente. É isso que o mundo está precisando de nós, cristãos. Então, se você quer paz e quer seguir o exemplo de Jesus, sabe que a primeira coisa ela vai custar muita oração. A vida de Jesus Cristo sempre foi uma vida blindada, acompanhada, banhada, mergulhada
E eu tentei falar tudo isso até agora para você entender que não é porque ele era Deus, porque se você considerar isso, você vai desfazer toda a humanidade de Jesus. E se ele deixar de ser humano, ele nunca vai entender você. Se Jesus deixar de ser humano, Lídia, ele nunca vai entender quando eu estou em depressão, angustiado, triste, sofrendo. Se Jesus deixar de ser humano, Ângela, ele nunca vai entender quando eu estou com raiva. Porque estão brincando na casa de Deus. Porque estão vendendo passarinhos na casa de Deus. Porque estão fazendo da casa de Deus um negócio, Cisne. Que dá vontade de pegar uma vara e jogar mesmo as barracas para tudo quanto é lado e dizer, peraí, não é assim. Como ele fez. Entende, Renan? Jesus foi humano e como humano ele mergulhava em oração, Elaine. Ele dizia, Carla, eu preciso desse contato com o Pai. Lá no seu início de ministério, em Mateus no capítulo 3, é melhor vocês anotarem do que ficarem tentando abrir e depois olhar no Zap também, na internet. Para quem não é filiado ou fez assim, sei lá como é que fala aquele negócio da internet. Igreja Batista Jardim Auma. Está no YouTube, está no Facebook, é só você se inscrever. Igreja Batista Jardim Auma. YouTube e Facebook, só você colocar lá. Os sermões todos ficam lá, os cultos inteiros ficam lá. Acelera. Pum, chega na parte que você quer, assiste o que você quer. Fizeram isso o tempo todo nos casamentos. Via aquela festa, aquela comilança, quando chegar na pregação, pulava a pregação do pastor. Então pula o culto todo e assiste só a pregação, não tem nenhum problema, agora é minha vez. Tá lá, bota lá no YouTube, bota lá no Facebook, você vai ver o culto inteiro lá gravado e editado. Quando eu falo besteira, o pessoal corta. E editado, não tem nenhum problema, vai estar tudo trabalhado lá para você poder ver. Mateus capítulo 6, a partir... Capítulo 3, desculpa. Lá no finalzinho, versículo 16, diz assim, finalzinho do capítulo 3 de Mateus. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Versículo 17, eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado e quem me compraz. A gente sempre acha que Jesus Cristo fala grosso, fala forte. Capítulo 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É só vir uma vitória na sua vida, é só vir uma bênção, é só vir uma glória, é só vir um negócio bom, que vem logo o tentador querendo ceifar você, já viu isso? Vem logo alguém querendo puxar o seu tapete. Ele acabou de ser batizado, o pai falou com ele, deu glória para ele, e lá vem ele para o deserto para Satanás tentá-lo. Versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ou seja, depois do corpo dele estar fisicamente debilitado, porque de Satanás tu vem quando você está forte. Vem cá, me encara agora, te repreendo em nome de Jesus, vem aqui. Não, é quando você está fraco, é quando você está deprimido. Ai, pastor, não tenho vindo ao culto que eu estou tão triste, eu não tenho vindo ao culto que eu estou tão solitária, ai, eu estou vindo ao culto, eu tô... É aí que ele vai te pegar, é aí que ele vai moer você, é aí que ele vai triturar você, porque você deixou a janela aberta, deixou a brecha para ele entrar e cozinhar você. 40 dias e 40 noites de jejum, qualquer um fica fraco. Versículo 3. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se és o filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. E começa uma série de tentações. Mas Jesus foi lá, e 40 dias e 40 noites, para jejuar e para orar, no início do seu ministério. Lucas, no capítulo 3, nesse estudo bíblico de hoje, que há muito tempo não faço com você, no versículo 21 e 22, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também Jesus o foi, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se a sua voz, uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em quem tenho o maior prazer. Primeira coisa a fazer aqui, naquele instante devocional, foi a sua oração. Ao ser batizado, Jesus olha ao céu e começa a orar ao Pai. Onde mais Jesus se apresenta orando? Mateus capítulo 14. Ele faz isso várias vezes, mas quero destacar no capítulo 14, o versículo 17. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: traz aqui.
Mateus 14, 18, 19. E tendo ele mandado a multidão assentar-se sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixinhos, erguendo os olhos dos céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes partiram para a multidão. E todos comeram e se fartaram, os pedaços sobejaram. E sobraram 12 cestos cheios. Os comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. A primeira coisa que ele fez foi pegar os pães e os peixes, olhar para o céu e, versículo 19, orar sobre eles na primeira multiplicação dos pães. Capítulo 14, versículo 22, mostra ele na realização. Aqui 21, na realização dos milagres. E logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para outro mar, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu o monte para orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. O que falava Deus com Jesus? O que falava Jesus com Deus? Então ele ora para multiplicar os pães, e todo mundo come, Alex. E depois ele diz assim para os discípulos: olha, vocês vão pegar esse barco, Luiz Alberto, e vão passar para o outro lado. Eu vou ficar aqui. E aí Felipe, ele que era o filho de Deus, os vê partindo no barco, Alexia, e ele sobe o monte, David, para orar. Por que isso? Para que isso, Janice? Por que Bernadette ele precisava disso? Jesus estava sempre em guerra. Lucas, quem está em guerra, nunca vacila, nunca baixa, né, Zé Luiz, a sua arma, nunca dá mole com o seu armamento, está sempre alerta. Ele foi orar, provavelmente para agradecer, para pedir, para continuar a sua caminhada, e depois ele vai andar sobre as águas e acalmar a tempestade. Mas a oração que eu quero chamar a sua atenção está no capítulo 17 de João, porque essa aqui você vai entender muito bem como sendo alguma coisa que talvez tenha a ver com você hoje, milênios depois. Lá em João, no capítulo 17, versículo 15 a 21, João 17, 15 a 21, ele diz assim, falando com Deus em oração sobre os discípulos, ele fala assim, Jorge Baeta: não peço, Deus, que o Senhor tire, Jussara, os meus discípulos do mundo, e sim que o Senhor guarde eles, Paula, do mal. Ele está pedindo que Deus proteja os filhos dele. Eles não são do mundo, Elias. Como do mundo, eu também não sou, Elias Coelho. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, Renan, disse ele. Assim como tu me enviaste, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo. Por que Jesus orava tanto no monte? Para se santificar a si mesmo. Para que eles também sejam santificados na verdade. Versículo 20. Não rogo somente por estes. Gente, esse versículo é para você, quando ouvir qualquer bala perdida, qualquer tiro, qualquer coisa, lembrar desse versículo aqui, Manuel. Lembrar desse versículo aqui, Marcos. Não rogo somente por estes, mas também, Silvia, por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus Cristo, Milena, está lá. Marilene, desculpa. Leninha, já orava por nós. Bárbara, Jesus Cristo já orava por nós. Entende, pastor Josué? Jesus Cristo já orava por nós. Jesus Cristo já sabia da nossa existência, pela onisciência, onipresença, onipotência de Deus, Aline. Ele sabia que de alguma forma o mundo precisaria de paz e de oração. E aí tem uma coisa que vai acontecer em Lucas no capítulo 23.
no versículo 45. E rasgou pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, uma oração: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O que Jesus estava fazendo? Orando. Jesus morreu orando. Sidney, Jesus morreu orando. Amados, se vocês querem paz, orem mais. Quem quer paz, ora mais. Só que tem aí. Quem quer paz tem que orar muito mais. Segunda coisa, a paz que nós encontramos em Jesus custou muita orientação dele para nossas vidas. Ele passou a vida dele, o ministério dele, se preocupando em nos orientar o tempo inteiro. O tempo todo dizendo, vocês isso, vocês aquilo, façam isso, façam aquilo. Lá em Mateus, no capítulo 5, ele diz, sabe quem são vocês? Vou dizer para vocês qual a importância que vocês têm. E muitas vezes nós simplesmente ignoramos isso, não entendemos qual é a nossa função, qual é a nossa vontade, qual é o nosso querer. Por que estamos aqui? Aí fica aquela filosofia, de onde eu vim, para onde eu vou, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, e a gente não sabe literalmente o que Deus quer de nossas vidas. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, ora se o sal for insípido, sem sabor, que há de restaurar-lhe, para nada mais presta, senão para ser lançado. Por que o crente é envergonhado? Você é crente? A risada humana é assim, fulano é crente? A risada por trás dessa é... A risada por trás dessa, fulano é crente? Até parece. A risada por trás dessa é assim... Ele não é crente, não. A risada de verdade por trás é essa. Eu sei que ele não é crente, não. Essa que é a voz por trás, é essa. Você conhece isso na televisão, tá? Acostumado de ver isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque quando o crente perde o sabor, ele é pisado, humilhado. Quando você dá mole, tu é envergonhado. É isso que está dizendo aqui o versículo 14, o versículo 13. Mateus 5. O sal é para temperar, mas se tornar sem sabor, o que vai restaurar? Para nada mais presta, é lançado fora e é pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma luz edificada sobre o monte, nem se acende uma luz para colocar debaixo da casa, sim em cima. Assim brilha a sua luz. A sua luz tem brilhado? Na verdade, Deus quis dizer o seguinte, quanto mais vocês brilharem, quanto mais a gente fizer diferença. Eu fiquei perguntando, e estava olhando para Maria Aparecida ali embaixo, estava conversando rapidinho. Essa igreja vai para 64 anos, agora falhou a minha memória. Ano que vem é 65? Ano importante para nós. 65 anos aqui. Passou muita coisa, fez muita coisa, lançou muita semente. E a gente, quando eu vi o coral hoje cantando, e abençoou muito minha vida, aquela última música que vocês cantaram, é um céu se abrindo. E eu fiquei pensando, é o que a gente tem que fazer, é cantar, pregar a palavra, nós estamos aqui para isso. Não só isso, muito mais que isso, mas isso. Mas no meio de uma guerra dessa, eu me senti desse tamanhozinho, falei, Deus, mas é muita coisa, é muita guerra, é muita coisa. Por que o Senhor deixa a gente sentir tão pequenininho assim? Uma alma vale mais que o mundo inteiro, então vamos salvar uma alma. Sabe o que é PGM? P, pequeno, G, grupo, M, multiplicador. Para multiplicar. A ideia é que a gente possa, cada pessoa salvar ganhar uma pessoa. Sabe o que mais Jesus ensinou para nós? Por exemplo, capítulo 5 de Mateus também, versículo 33...
Também ouviste que foi dito aos antigos: não jureis falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Você fala uma coisa: Deus, eu vou fazer isso, ó. Te dou a minha palavra que se eu fizer isso, eu vou fazer isso. Aquele vote, melhor que o vote, não pague. Eu, porém, vos digo, de modo algum você jure para alguém, nem pelo céu, nem pela terra. Olha, eu juro por Deus, juro pela minha mãe mortinha. Mateus capítulo 5, 34, está dizendo: não faça isso. Nem pela terra, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar
dos papais, lá em João capítulo 14, no versículo 27, Jesus diz assim: deixe-nos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou como esse mundo oferece para vocês. Fica o coração turbado, angustiado, apertado. Não tenha medo, não fica atemorizado, desesperado, angustiado, como se estivesse saindo. Lá em João capítulo 16, 33, ele diz assim: essas coisas eu vou escrever para vocês para que vocês tenham paz em mim. Porque no mundo tem paz em mim, no mundo não tem preocupação, não tem aflição. Assim que animados, tem o mesmo ânimo de Josué, lá no capítulo 1, versículo 9, mesmo ânimo. Porque eu venci o mundo. Então, por que buscou sua paz? Ele não tem culpas. É você, Deus. O mestre Lucas, no capítulo 23, diz assim, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Carneira, ali crucificaram Jesus. Bem com os sofredores, misturaram para poder fazer contra a mesma coisa. Misturaram Jesus com os bandidos para poder contra a mesma coisa. Misturam você com qualquer um para fazer contra a mesma coisa. Ah, eu vou dar essa besta. Misturam você na fotografia para fazer contra a mesma coisa. Lá essa coisa. Misturam você na foto para fazer contra a mesma coisa. Tira a foto com você para fazer contra a mesma coisa. Ao final da tarde, a mensagem do Paulo, por que Paulo tem mensagem de Paulo? Identifica, Paulo tem tempo para falar. Paulo está dizendo assim, engraçado. Tire a foto lá no seu escola, dizer que eu sou gay. Tire a foto lá no currículo, dizer que eu sou homem. Eu nunca influencio ninguém, eu sou uma meta. Onde eu for, eu sou influenciado. Eu fico olhando e falar, isso é verdade. O dia que eu fui para o Luca, estava olhando com ele, um monte de carro, começando, é verdade. Esse cara tem que ter tudo para ajudar. Tira a foto dele, não se colocar, só que ele não tem. É difícil ficar falando. E você? Consegue marcar a função? Tem mais de você que está deixando claro quem é você. E está falando assim, eu chego no lugar que eu conheço esses pessoas, estou falando de um amigo meu, se for falar de vocês, eu não vou deixar. Esse aqui não quer participar. Posso sair ou vocês vão dar isso? Se mudar, sabe? Cuidado com a foto que eu tirando lá de vocês. Colocar Jesus Cristo do lado, malfeitores, do direito e da esquerda. Lucas 23, 33. Contudo, Jesus dizia, orando, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo suas vestes, lançaram os olhos sobre elas. Lá no 44, Lucas 23, já era quase a hora sexta. E escureceu o sol, houve trevas sobre a terra. Vai ficar tudo escurinhos, até a hora nova. Rasgou o véu pelo meio. Sabe o que a gente faz com o domingo? Porque isso aqui aconteceu na sexta. Passou a sexta-noite, fiquei errado na cabela, sábado, no domingo ele ressuscitou. A gente faz um domingo porque para a gente é um dia de vitória, é um dia de ressurreição. É por isso que a gente faz um domingo. Todo domingo é um dia de vitória para a gente. Por isso. Quando você for à igreja no domingo, por que a gente veste uma boa roupa para o domingo? É o dia que vai para a festa. Antigamente a gente vestia a melhor roupa para ir para a igreja. Por que vestia a melhor roupa para a igreja? É o dia que a gente vai celebrar uma festa. Ressurgimento, a vitória sobre a morte. Orar para falar da melhor música. Quem está super bem? Agora, ser despojado é vir com tênis, pastor de tênis, jeans, camisa de sol, despojado é isso. Assim.
Vai fazer o quê? Tem condição de gravar. Amados, nós vamos terminar para ser feito. Só que se soubesse que nada é graça. Se você acha que você mora numa casa muito boa, tudo bem lá, alguém está pagando as contas para você. Bom, escute falência. Um amigo olhando para você, escute falência, alguém está pagando aquela conta da Netflix. Aí essas coisas. Alguém está pagando as suas contas. Nessa vida, sempre alguém está pagando da gente. Nessa vida, quando o papai e a mamãe vão embora, a gente tem por que desabafar, mas a gente entra no banheiro e chora. A gente entra no banheiro e fala, hoje a gente já passa para você, começa a chorar para lá. A gente ouve que ninguém pode ver, porque o homem não chora. A gente está todo mundo cuidado, ninguém sabe. A gente tem vontade de viver, a gente tem vontade de casa. A gente tem vontade de casa, quer dar uma condição firme, não consegue. E a gente fica revoltado, não tem quem falar. Jesus não dá. E para a paz voltar para a gente, a paz, só Jesus. Custou a oração dele por nós, custou muita aula que ele deu para a gente saber qual era a nossa posição, quem a gente era, sal, luz, bom testemunho, bem-aventurados, fazer coisas boas. Custou a morte dele por você. Feche seus olhos no céu. Senhor Deus, será que há alguém aqui esta noite que ainda não aceitou o Senhor como Salvador? Por acaso existe alguém essa noite aqui que estava levando a vida sem considerar a possibilidade de entregar para o Senhor Jesus? Será que existe alguém essa noite aqui que não abriu o coração e disse: Jesus, vem curar da minha vida? Obrigado pela minha vida. Será que tem alguém que está dizendo assim: que legal, que bom, vamos em frente, vou vencer, vai dar tudo certo, acreditando em promessas de internet, livros de autoajuda, conselhos de amigos? Será que tem alguém aqui nessa noite, Deus, que ainda não entendeu só Jesus Cristo da esperança, só Jesus Cristo salva, que a paz de verdade só Jesus Cristo dá, não tem tiroteio, só Jesus Cristo dá a paz, e custou muito caro o Senhor dar essa paz para a gente? Será que tem alguém? Então fala com essa pessoa, porque eu já fiz a minha parte. É verdade, tenho cansado, mas eu fiz a minha parte. E o Senhor complete aquilo que eu não soube fazer. Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar. Se alguém de nós que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quer aceitar Jesus Cristo agora, levante a sua mão onde você está, porque eu quero ser a primeira pessoa a orar por você. Alguém levante a sua mão onde você está. Existe alguém? Diga: eu quero aceitar a Jesus. É só você levantar a sua mão com coragem. Esse é um gesto de convicção, é um gesto de eu quero aceitar a Jesus. Levante a mão onde você está. Alguém? Todos estão com as cabeças baixas, orando por você, para que você vença essa luta de eu quero aceitar Jesus. Alguém? Existe alguém? E se você já aceitou, mas se afastou, quer voltar hoje, te convido a levantar a sua mão do mesmo jeito. Se você aceitou, você está afastado e quer voltar hoje para a justiça, quer voltar hoje para a vida espiritual, quer voltar hoje para a igreja, levante a sua mão onde você está. Eu quero ser a primeira pessoa a orar por você. Você vai assinar um contrato comigo. Isso é fácil. Está falando é com Deus. Estou orando por você. Só isso que eu vou fazer. Eu vim aqui orar por você. Só isso. Mas eu te garanto que Deus tem muito mais a fazer por você do que eu posso pensar.
E você também. Alguém que está passando a Evangelho para voltar hoje, levante a mão. Você está. Existe alguém? Alguém? Alguém que está passando para voltar hoje? Alguém? Como diz o hino, amanhã é segunda tarde. Hoje Cristo quer libertar. Alguém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Muito obrigado por cada pessoa que está. Obrigado por Senhor, nosso Deus, que nada nos faltará. Obrigado porque os irmãos dessa igreja escreveram para mim. E naquilo que escreveram, disseram. O complexo está dentro do seu normal. O complexo está dentro do possível normal. Pastor, vida que segue. Senhor Deus, o Senhor é a nossa paz. E nós somos do Senhor. Ainda que os montes se abalem, se projetem para os mares, ainda que a terra puxe e os mares se estremeçam, a nossa fé não vai derreter. Nós confiamos. Em nome de Jesus, começar por mim. Abençoe todos que estão aqui. Nós precisamos do Senhor. Obrigado, Jesus Cristo. Perdoe o meu ser tão pequeno para falar com o Senhor. Perdoe o meu ser tão falho para falar com o Senhor. Tão humano para falar com o Senhor. Em nome de Jesus, eu faço isso. Eu faço em nome de Jesus. Pelo Espírito Santo, recebe esse povo agora. Abençoe a mãe, o pai, os irmãos, a saúde que estão orando agora no Senhor. Abençoe a necessidade. Abençoe os seus casamentos que estão passando dificuldades. Abençoe a vida financeira que estão passando por problemas. Abençoe aqueles que estão com dificuldade de emprego, estão de trabalho, abre portas de emprego para aqueles que estão precisando de novas vidas, aqueles que estão com dificuldade dos estudos. Abençoe aqueles que estão com problemas de saúde, especificamente que estão com problemas do Senhor. Faz um milagre, uma operação ali. Aqueles que estão com problemas pela internet, estão orando por coisas específicas de sua vida. Abençoe aqueles que estão com lá na região dos lábios, mantiva os seus joelhos, a sua cirurgia, levar os médicos aqui, que seja uma operação pronta, a hora do nosso uso, que a bênção do Senhor vai estabelecer. Paulo, que também vai fazer um tratamento. Seu Deus, com todos, meu Pai, na tua casa, evangelize pelos seus pezinhos que sofrem, abençoe a Sereni, filha da irmã Jandira, a Clarinda, filha da irmã Jandira. Senhor Deus, a fé, abençoe Deus a família que está em serviço. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é o nosso pastor. Muito obrigado. Muito obrigado porque a paz que nós temos. Senhor, salve o Senhor, abençoe sua vida. Que ele conheça a luz de Jesus. Eu não sei o que vai naquela mente com Alzheimer, mas o Senhor tem todo o poder. Todo o poder. Com Alzheimer ou sem Alzheimer, tens todo o poder. Salve o meu Senhor. Não deixe para o inferno, Pai. Abençoe a morte, que ele se converta, que ele conheça Jesus Cristo. Tira aquele vício da bebida em nome de Jesus. Cura aquela bebida, Senhor Deus. Cura aquele homem. Expulsa aquele demônio da bebida, Senhor. Oh, Deus. Pai, abençoa todos os mototáxis dessa região, todos os motoboys, Pai. Pai, prepara o povo missionário, porque os grandes cidades são poucos perfeitos. Mande recursos a Deus para Deus, lanche para todos eles. Mande, ó Pai, todo o ministério, todos que vão se levantar para não pensar em bem-estar. Precisamos de gente que toca esse ministério por anos aqui.
A lavoura não nasce nova. Existem árvores anos para dar frutos. Levante só gente que entenda isso, Pai. Não nos dá, ó Deus, pessoas que não entendam isso. Levante gente que suporte qualquer coisa até o final, como o apóstolo Paulo fez. Que seja, Deus, gente que está doente, porque com certeza serão testados, provados, tentados, desafiados. Mas se esse ministério for do Senhor, que a gente consiga, Deus, que esse campo missionário seja nosso. Se o Senhor deu para nós, seja nosso. Abençoe todos os bons contatos dessa comunidade. Salve os jovens, que eles levem a palavra por onde quer que eles vão. Que a gente faça realmente diferença na vida deles. Em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, as semanas de todos que estão aqui. Que eles vejam a luz e confiam a vida. Que eles sintam a paz do Senhor. Agora descanse um pouco deles, a mente deles, que estão cansados. Que a noite as nossas férias de sono sejam dobradas. Que eles descansem muito mais do que ficaram até agora. Que eles sintam Deus recuperar como nunca antes. Que eles sintam vigorados, Senhor. Eu oro que eles conheçam bem fortes, bem firmes. Tem uma semana fortes, firmes. O Senhor pode fazer isso. Que eles sintam o Senhor está me ouvindo agora, que você de boa oração, que eles saibam que vale a pena investir no Senhor, no culto do Senhor. Em nome de Jesus é que eu estou te pedindo isso. Intercedendo por eles, de hoje para todos sempre que oramos. Amém, amém e amém. Louvado seja nosso Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa semana, obrigado você por até agora. Deus te abençoe, para a paz. Qual é a música que você escolheu? Ok. Desejar a paz do Senhor. Dá a paz do Senhor para quem está do seu lado. Abraça a Deus, Regina, abraça os irmãos que estão com vocês, Deus te abençoe, abraça a Guilherme. Essa família, essa instituição, vamos ver agora. Então, Deus te abençoe.